outro assunto que a gente traz aqui de destaque no TJ Aparecida de hoje é com a chegada do fim de ano e o período de férias, muita gente viaja e aluga casa ou apartamento para passar a temporada de festas de fim de ano. Mas, para que a diversão seja tranquila e sem dor de cabeça, é preciso prestar bem atenção na hora de fechar o contrato dessa locação. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Fernando Gentil Pedroso, que é advogado. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Uma boa tarde. Obrigado pela disponibilidade aqui no TJ. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Doutor, já aproveito para te perguntar, né? Quem não for alugar um imóvel por nenhuma plataforma, como é preciso identificar se o anúncio é verdadeiro, se é preciso exigir documentos? Precisa ficar atento a tudo isso quando for fazer a locação desse imóvel, seja ele no litoral ou na serra? Precisa, na verdade, assim, toda vez que a gente fala de locação para temporada, né, a gente tem que ficar atento com os riscos, tanto para o locador quanto para o locatário, né? Com relação ao locador, é importante a gente observar que muitas vezes podem existir alguns danos no interior da propriedade, né? E levando em consideração que alguns condomínios também não franqueiam essas locações por curto período. Então, o que a gente indica, na verdade, é que sempre seja realizada uma vistoria prévia, né? Até para se mensurar, caso haja algum dano, o valor da indenização que deve ser realizada. Com relação aos locatários, né? Aqueles que buscam aí, obviamente, se hospedar nesse período sazonal, seja na praia, seja também por demais nas montanhas, eles devem observar se de fato existe, né, essa casa que eles porventura buscam, que eles porventura almejam. Então a gente sempre traz a indicação de buscar alguns locais confiáveis, né, algumas plataformas confiáveis, ou, não sendo o caso de plataforma confiável, buscar algum corretor credenciado, né, algum corretor aí que seja inscrito no Cresce, né, e, obviamente, fazendo também a vistoria, até para se salvaguardar, para resguardar nos dois sentidos, e um contrato bem estabelecido, até porque o que vai ser observado é esse contrato, tanto para o locador quanto para o locatário, né? As partes ficam a ele vinculadas, a ideia do princípio do consensualismo, da força obrigatória do contrato. Fernando, boa tarde para você. Até para orientar quem pretende viajar com a família, né, não ser pego de surpresa, vale pedir uma chamada de vídeo, principalmente para vistoriar o local? Sim, é importante fazer a chamada de vídeo para fazer essa vistoria prévia, né? Mas mesmo assim tomar um cuidado, porque hoje, né, nesse período com inteligência artificial, então assim, a gente sempre pontua que a vistoria, o adequado seria a vistoria com algum corretor, né? Mas eu estou muito distante do local. Então, vê algum corretor daquela municipalidade, né, credenciado, que possa fazer a vistoria para ver mesmo se de fato o imóvel existe e se está nas condições que foram ventiladas, né, vinculadas aí. Doutor, uma grande dúvida nesse momento, né, que a gente vai fazer uma locação de uma casa de temporada para passar as festas de fim de ano, é com relação ao contrato. Deve existir um contrato mesmo que seja feito tudo digital ali, né, a conversa seja por veículos digitais. Quais cláusulas a pessoa que vai alugar precisa ficar atento? Então, as cláusulas elas devem ser bem amarradas, né? Mas eu acho que o principal é que o contrato, até para que você tenha um pouco de coercibilidade, ou seja, que você possa depois, porventura, vir a executar, né? É que ele seja assinado também por testemunhas, tá? Não importa se ele está sendo de forma digital ou de forma física. Por que isso? Porque todo negócio jurídico ele tem elementos tanto de existência quanto de validade, né? Então, quando a gente fala da existência, a gente precisa de uma pessoa e que essa pessoa ela seja capaz, né? E nós precisamos que uma vontade, né, ela seja uma vontade tecnicamente aí livre e consciente. Então, somente as testemunhas que poderiam fazer essa valoração, né, dentro das cláusulas. É óbvio que quando a gente fala de cláusulas presentes no contrato, elas devem trazer a questão da vistoria, né, para ver se a devolução está sendo feita do imóvel nos moldes em que a pessoa angariou, ou seja, nos moldes que a pessoa pegou, né, no momento dessa locação, e estabelecendo aí também eventuais responsabilidades em caso de, porventura, algum descumprimento, né? Salvaguardando, no caso daí, no locador, por exemplo, fazer barulhos, festas, né? Que podem também tracejar e trazer alguma multa para esse locador. Então é importante estar estabelecido as responsabilidades, né? Fernando, agora perguntar para você uma situação que muita gente já passou, inclusive este que vos fala, né, que já teve essa infeliz experiência.
O locatário, ele chega no imóvel contratado e encontra uma realidade bem diferente daquilo que ele pensava, daquilo que ele tinha reservado, que ele tinha feito acordo para fazer a locação. Onde reclamar? Dá para exigir o valor pago de volta ou não? Daria para exigir o valor pago, né, dependendo da forma que tenha sido estabelecido esse contrato. Como assim, né? Eu explico. Se esse contrato ele foi celebrado, né, através de alguma plataforma, que a pessoa, teoricamente, ela pode ser considerada uma consumidora de um serviço, né, ela pode angariar essa eventual responsabilidade, né? Então, esse primeiro seria o apontamento. Obviamente, na hipótese dela ter algum tipo de prejuízo. Por quê? Porque quando a gente fala de indenização, né, é importante ser dito isso, a indenização da responsabilidade civil, ela só existe se houver algum tipo de dano. Então, a gente fala de indene, significa no dano, né? Então, o dano ele tem que ser demonstrado. E até por isso, né, que a gente fala da questão da vistoria. A vistoria é importante para que você possa ter essa mensuração, né, do que existe dentro daquele imóvel e daqui por demais, né, se houve algum prejuízo ou não, para que você possa, então, fazer essa mensuração, a quantificação, que seria o artigo 944 do Código Civil. Partindo da premissa do locatário e não do locador, né, a vistoria também ela se torna imprescindível, justamente para ver se né, a gente pode falar assim, o imóvel, ele está na mesma proposta que está sendo ofertado, né? Então, assim, a gente poderia estar falando vende gato por lebre, né? Então, você traz aí excelentes fotografias, muitas vezes fotografias que foram revitalizadas, alteradas por inteligência artificial, e quando você chega no imóvel, o imóvel não é da forma que havia sido proposta, né? Então, assim, é importante a questão da vistoria, tanto de forma prévia quanto no momento da evolução. Então, seriam 2 vistorias, né? Principalmente falando. Muito importante essas suas orientações, principalmente para quem já está planejando a sua viagem de férias aí com a família nas festas de fim de ano. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.